Comecei aqui a gravação. Olá, pessoal. Nós estamos aqui reunidos para mais uma mesa de discussão sobre a pandemia da Covid-19 e a educação estatística. Essa iniciativa é do GT12, que é um grupo de trabalho de educação estatística da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, a SBEM, e ela surgiu justamente devido a esse contexto, né, que nós estamos vivendo, e a necessidade de compreender, né, essa situação e vários conceitos e aspectos que fazem parte do nosso dia a dia, como o achatamento da curva, a necessidade do isolamento social, o que é uma letalidade, uma taxa de incidência, sensibilidade, especificidade de testes, né, testes diagnósticos é algo que tem perpassado tanto, né, o nosso dia a dia atualmente. Então, nesta conversa, nós contamos com a participação do Dr. Danilo Klein, que é médico, nutrólogo do Hospital Universitário Geoffrey Gimli, da Unirio. O Danilo tem mestrado e doutorado em epidemiologia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E também contamos nessa conversa com a participação do professor Alexandre Silva, do Departamento de Métodos Quantitativos da Unirio. O Alexandre, ele é membro do GT12, desse grupo, né, de trabalho em prol da educação estatística, e ele tem mestrado em estatística pela USP e doutorado em estatística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, nessa mesa, a gente traz a proposta de discutir os testes diagnósticos, né, e a relação, né, desses testes com a estatística e com a probabilidade. Então, agradeço mais uma vez ao Danilo e ao Alexandre, né, por aceitarem esse convite de participar dessa conversa conosco, e passo, então, a palavra para o Danilo. Muito obrigado. A gente tem que agradecer pelo convite para poder falar um pouco. Aqui quem está falando é o Alexandre. Agradecer o convite para eu poder falar com vocês um pouco sobre teste diagnóstico para Covid, né? Eu gosto de iniciar com essa imagem, e eu uso sempre nas apresentações, e ela diz que viver sem ler é perigoso e te obriga a crer no que te dizem. E a gente se comunica por meio de gráfico, de tabela, de medidas, e é o que a gente está vendo hoje, né? Com a epidemia, cada vez mais a gente está tendo acesso a resultados estatísticos, resultados de pesquisa, e a gente precisa aprender a usar essa linguagem, entender o que significa, até para contextualizar em sala de aula o conteúdo que a gente vai ministrar, independente da área. Todos os conteúdos relacionados a uma pandemia pode ser de alguma forma levados para a sala de aula e motivar os alunos a aprender mais algum conceito. Eu já começo fazendo uma propaganda de um canal que eu estou iniciando, chama Covid em Números, e tem uma série de vídeos sobre conceitos relacionados à epidemia, à estatística, e tem como pano de fundo o letramento estatístico. Então, a gente quer fazer com que os conteúdos sejam mais facilmente entendidos e transmitidos para a sala de aula. Tem também um perfil no Facebook chamado Letramento Covid, e eu deixo lá no final o link para esse material. Eventualmente, eu vou estar minimizando a tela para aceitar as pessoas que estão solicitando entrar na conversa, tá? Oi, gente, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar participando dessa discussão, né? Eu que sou acostumado a levantar essas discussões somente com pessoas da área de biomédicas, né? E de médicos e etc. Então, é um prazer e um desafio estar falando aqui para vocês e a gente trocar um pouquinho. Eu vou focar um pouco, apesar da gente estudar muito sensibilidade, especificidade de teste, eu vou deixar isso mais para o Alexandre, né? Para ele falar um pouquinho mais da interface da matemática, da estatística dentro dessa validação de teste. E eu vou falar um pouco de clínica, né? Eu acho que um pouco
para a gente... Eu acho que eu posso contribuir nesse sentido, né? De falar um pouquinho de clínica, como os testes funcionam no hospital, quando a gente pensa num teste, quando a gente pensa em outro, e assim tentar fazer uma correlação com a parte matemática e estatística. É bem interessante, porque o grupo, né, o Alexandre estava me falando, tem muita gente que estuda letramento estatístico, educação matemática, e levar isso para os alunos, né, desses testes diagnósticos, é bem bacana, né, e é um trabalho que vai nos ajudar, até mesmo quando a gente está passando uma notícia, né, no familiar, porque muitas pessoas têm uma ideia de que o teste ele é 100% confiável, isso a gente vê muito nos hospitais, né, todo mundo que chega, quando a gente fala que o teste é positivo, eles acreditam veemente que tem a doença. E quando o teste está negativo, eles acreditam veemente que não tem a doença. E aí é um desafio a gente, às vezes, mesmo diante de um teste positivo, a gente dizer que a gente acha que talvez o teste esteja errado. Então, passar esse conceito, né, para os alunos, dessa não absoluta certeza em cima do teste, é bem bacana. Bom, entrando no assunto, o que a gente tem? A gente, para COVID, né? Covid-19 é o nome da doença. Então, a gente só se refere a Covid quando a gente está diante de um diagnóstico positivo. Então, assim, quem tem o novo coronavírus, quem porta o novo coronavírus, possui a doença Covid-19, tá? Então, a gente poderia falar, tipos de testes para detectar a presença do novo coronavírus. E o nome do novo coronavírus é esse SARS-CoV-2, tá? Que é um tipo de coronavírus que dá síndrome respiratória aguda, tá? Porque a gente também tem o SARS-CoV-1, que a gente já conhece, que ele também dá uma síndrome respiratória aguda, ou seja, ele também afeta o sistema respiratório. Aí esse SARS-CoV-2 é primo do outro, e esse é o nosso desafio na atualidade. Para a gente detectar esse vírus, a gente tem um teste chamado PCR, que é o teste de cadeia de polimerase. É um teste que ele identifica o vírus. Então, assim, quando a gente faz o suave, que é o cotonete, que a gente bota o cotonete no nariz ou na boca, a gente está interessado em identificar o vírus, a partícula viral. Então, se esse suave coletado for levado ao laboratório e ali tiver vírus, a gente vai conseguir detectar, tá? Esse teste, ele demora em torno de umas 24, 48 horas para sair, tá? O resultado. Ele não demora semanas como está demorando. Ele é um teste muito complexo, é um teste que demanda gente treinada para o laboratório, não é um teste fácil, os equipamentos são caros, por isso ele é considerado padrão ouro, tá? Ele é muito, muito bom para identificar o vírus. Porém, então ele tem uma especificidade alta, o Alexandre vai abordar isso, e quando ele dá positivo, a gente, em geral, tende a confiar que é positivo. Dificilmente ele vai dizer que tem o vírus e ele vai estar errando. Agora, o problema desse teste é a sensibilidade, é quando ele dá negativo. Por quê? Quando a gente colhe, né, o cotonete lá do nariz, a gente pode estar colhendo, por exemplo, numa fase de doença em que o vírus não está mais no nariz. E aí, a pessoa tem a doença e o teste vai dar negativo. Ou a gente pode estar colhendo numa região do nariz no qual não tem vírus. O vírus está em outra parte, né, da faringe, da boca, mas não está naquela região do nariz que a gente colheu. Então, esses são os problemas do teste de PCR. Ele é o padrão ouro, quando ele dá positivo, a gente, em geral, tende a acreditar. Ele identifica a partícula viral e ele é um teste um pouquinho mais demorado. Existe uma versão do teste de PCR rápido, tá? Existe. Esse teste que eu falei para vocês, que demora um pouquinho, que é padrão ouro, ele identifica o material genético do vírus. O teste rápido, também pelo método PCR, ou seja, identificando alguma parte do vírus, ele identifica pedaços do vírus. E ele é teste rápido mesmo. A gente colhe o cotonete, aqueles que os Estados Unidos e a Coreia fez nos carros. Passa o cotonete e aí mesmo, na mesma hora, tem a máquina que lê o exame e vê se tem partículas do vírus. Então, a gente tem o PCR rápido e o PCR padrão ouro, que é o que a gente leva para o laboratório e identifica o DNA viral. A gente tem um outro tipo de teste que é chamado de sorologia. Sorologia, ele não identifica partes virais.
ele identifica anticorpos. Então, ele depende da gente produzir anticorpos contra aquele vírus, e aí sim os exames detectam os nossos anticorpos que a gente produz. Então, há da gente imaginar, né, que se eu pego a doença hoje e começo a manifestar sintoma hoje, eu não consigo fazer sorologia, porque a sorologia ela demora um tempo. O nosso organismo ele demora um tempo para ele reconhecer aquele vírus e aí criar defesa. Então, ele é um teste que eu não consigo coletar muito no início da doença. É um teste que a gente deixa para coletar a partir de uma semana de doença. Então, ele não é um teste muito bom para se eu quero saber, ali de uma forma rápida, se alguém que chegou na emergência tem coronavírus. Eu preciso, para isso, fazer o teste PCR, ok? A sorologia seria muito boa para eu pegar alguém que suspeita que teve a doença, né? Ou já tem mais de uma semana de sintoma, e aí eu uso a sorologia. Ok? Aqui embaixo tem testes rápidos que eu coloquei, ó, de antígeno, de anticorpo. É isso, é porque a gente tem tanto teste rápido que vai ser lido pelo método PCR e tanto teste rápido de anticorpo, ok? Que é a sorologia, tá? Então, a gente tem tantos testes rápidos que, por PCR, identificam partículas virais e a gente tem também teste rápido que identifica antígeno, né? Desculpa, que identifica anticorpo. Tá? O que nos protege, que é aquele teste da gotinha, né? Que a gente faz um furo no dedo e identifica. Esse teste identifica anticorpo, tá? Então, assim, para a gente ficar, o que a gente precisa absorver disso é que o teste PCR, que demora um pouquinho mais, é padrão ouro, porque detecta o vírus, né? A partícula viral. Também tem uma versão do PCR rápido, tá? E sorologia, a gente identifica anticorpos e não serve para o início de doença. É bom para eu saber, lá na frente, se alguém já teve a doença. Próximo. Bom, aqui a gente tem um gráfico, olha, que mostra para a gente o seguinte. Nesse primeiro quadro aí, mais clarinho, esse é mais claro, azul, né? Mais azul, bom, a gente tem o seguinte, no eixo X, a gente tem dias de início dos sintomas, tá? E no outro, a gente tem o quê? O nível, ou seja, o quanto de carga viral, o quanto de antígeno ou o quanto de anticorpo eu tenho no sangue do paciente. Então, se a gente vê ali no tempo zero, bem no início do eixo X, a gente pode ver que o paciente acabou de se contaminar e ele não tem nada ainda, né? Ele tem muito pouco antígeno viral e muito pouco RNA viral. Gente, antígeno é qualquer partícula viral. Então, se eu pegar um vírus e eu picar ele todo cheio em pedacinhos, qualquer coisinha do vírus é antígeno. Então, os testes PCR, eles podem identificar qualquer partículazinha do vírus ou o PCR, que demora um pouquinho mais, que é mais confiável, ele identifica o RNA viral, que é o material genético. É por isso que ele é tão específico. Ele identifica como se fosse o DNA mesmo do vírus, tá? E aí a gente olha que só a partir do 7º dia que eu começo a produzir IgG e IgM. O que é isso? IgG e IgM são anticorpos, tá? São tipos de anticorpos. Então, só a partir do 7º dia eu consigo produzir IgG e IgM. Por isso que esses testes sorológicos, o da gotinha, o rápido, ou o não rápido sorológico, que eu colho o sangue mesmo e levo para o laboratório, eles só podem serem colhidos a partir do 7º dia. Bom, e o legal é que a gente está ouvindo muito falar de IgG e IgM, né? Então é interessante a gente ter esse conceito. O IgG é um anticorpo de fase aguda. O que é isso? Quando entra algum micro-organismo no nosso corpo, ele é um anticorpo que é produzido rápido, logo na primeira semana, e a partir do 7º dia ele já começa a ser produzido para quê? Para que ele combata aquele micro-organismo. O IgG, ele é um anticorpo de memória. Ele é o seguinte, quando eu tive a doença, eu me curo da doença, e aí eu começo a produzir IgG. Para quê? Para que o IgG fique no meu sangue. Para que, caso eu venha entrar em contato de novo com a doença,
eu já tenha anticorpo que me proteja. Então, tem exames de sorologia que diferenciam IgG e IgM. Se você faz o exame e o seu IgM está positivo, é bem provável que você esteja ainda doente. Se você faz o exame e o IgG dá positivo e o IgM negativo, o IgG é o quê? De memória. Significa que você já curou e significa que você tem imunidade para a doença. Então, quando a gente faz vacina, o que a gente deseja? A gente deseja que todos os indivíduos tenham IgG, ou seja, tenham anticorpos de memória, tenham anticorpos que vão ficar no sangue circulando para que, se por algum motivo ele entrar em contato com a doença, esses anticorpos já consigam nos proteger. Tá? Existe um IgG super famoso, que é o IgG, o anti-HBs, anti-HBsAg. Não sei se vocês já repararam no exame de vocês, anti-HBsAg é para hepatite. O anti-HBsAg, ele é um anticorpo IgG para hepatite. Então, quem tem anti-HBsAg alto, quando a gente faz o exame de sangue, a gente vê que tem anti-HBsAg alto, a gente está protegido contra o vírus da hepatite. É mais ou menos isso que a gente quer com o coronavírus, que é fazer uma vacina, que a gente vá, depois de vacinado, depois de um mês da pessoa vacinada, a gente vai colher o sangue e vai ver o nível de IgG. Então, quanto maior o nível de IgG, mais protegido está a doença, tá? A pessoa da doença. E o coronavírus a gente não sabe, né, muito ainda. A gente não sabe, a gente já sabe que produz IgG sim, mas a gente não sabe se ele é duradouro, porque tem doença que produz IgG, mas que esse IgG com 6 meses ele cai e acabou, ele some no sangue. Então, assim, você só fica protegido por 6 meses. Tem doença em que você só fica protegido por 3 meses. E tem doença que você fica protegido pro resto da vida. Então, a gente torce para que o IgG natural do coronavírus, né, não induzido por vacina, ele nos proteja pro resto da vida. Tá? Isso a gente ainda não tem resposta. Vamos lá. Aqui é um fluxo que a gente usa no hospital para a gente ter mais certeza e acertar mais o diagnóstico, tá, de coronavírus. No primeiro quadrinho à esquerda, quando a gente tem um paciente... eu tenho um mouse aqui, gente, eu não estou usando, olha isso. Eu falando às cegas para vocês, eu tenho um mouse aqui. Quando a gente tem um paciente sintomático, com critério de internação, por quê? Porque a gente não tem teste, então a gente está fazendo o teste só no sintomático com um critério de internação. O ideal seria aqui a gente, qualquer pessoa suspeita, a gente fazer o teste. Mas no hospital a gente está usando isso aqui. Paciente sintomático com critério de internação, o que eu vou fazer? Se ele tem aqui, menos do que 7 dias, eu vou solicitar o PCR. Não adianta solicitar a sorologia, porque eu ainda não criei anticorpo. Então, eu tenho que ver se na boca e no nariz daquela pessoa tem vírus, tem material genético, ou tem o DNA, ou tem antígeno, que é qualquer pedacinho de vírus. Se esse teste ele dá positivo, se ele dá positivo, esse teste é extremamente específico. Eu confio no teste e eu decreto que essa pessoa tem Covid-19, tem a doença, está com coronavírus. Se esse teste, por algum motivo, ele dá negativo, PCR negativo, o que eu posso fazer? Tá certo. PCR negativo, na verdade, eu posso colher um painel viral. O que é um painel viral? Um painel viral nada mais é do que um PCR que tem que a gente testa para um monte de doença viral. Então, assim, testa H1N1, testa vírus influenza, testa tudo. Então, a gente faz um painel viral para ver se não tem um outro vírus. Ok? Uma outra estratégia que a gente pode fazer também, caso o PCR dê negativo aqui, é a gente repetir o PCR, ok? A gente só consegue excluir o diagnóstico de coronavírus a partir de 3 PCRs negativos. Para você ter uma ideia de como a gente não confia quando ele vem negativo, tá? Se eu suspeito forte que é a doença, eu só consigo excluir se eu tiver 3 PCRs negativos.
Bom, e se o indivíduo ele tem mais... Opa! Estou falando muito tempo, Xande? Controla isso. Está muito tempo? Quanto tempo eu falei já? Está ótimo, tá excelente. Vamos lá. Então, se a paciente tem mais de 7 dias, eu vou solicitar sorologia, tá? Sorologia, exame sorológico. Se ele tem anticorpo, GG, IgM, IgA, ele tem COVID. E se ele não tem anticorpo negativo, eu posso tentar um PCR, porque vai que esse cara ainda tenha vírus, né, na boca ou no nariz. Ok? Bom, esse gráfico, essa figura, né, esse esquema aqui, bom, eu não posso falar nada errado aqui, né? Confundo gráfico, figura com tabela com quadro. Não posso, que todo mundo é da matemática, né? Senão eu passo vergonha. Ah, não é tudo não? Então tá. Vocês me corrigem, hein? Aqui, eu só quero mostrar para vocês uma coisa, ó. A gente tem aqui, ó, vamos focar aqui. A gente tem 30% das pessoas não tem nenhum sintoma. Em torno de 55% das pessoas têm sintomas moderados ou leves, 10% das pessoas sintomas severos e 5% sintomas críticos, ok? Essas pessoas aqui, ó, 55% mais 30%, não vão internar. Em geral, vão ficar em casa. Essas pessoas aqui vão internar, ok? E essas aqui críticas, com certeza, vão estar no CTI, esses 5%. E a gente sabe que, infelizmente, metade desses 5% morrem. A mortalidade, em geral, é de 2,5%. No Brasil está maior, mas é provável que depois abaixe, tá? E outra coisa que eu mostro aqui é que, se a gente notar que, ó, contágio é o tempo, ó, o tempo aqui em dias, né? É o tempo no qual o paciente fica contaminando os outros, tá? Quanto maior a gravidade da doença, olha eu descendo, maior o tempo que essa pessoa contamina os outros. Então, o indivíduo que ele é assintomático, em geral, ele fica com o vírus só 14 dias na boca e no nariz. Um indivíduo que vai para o CTI, que ele fica muito grave, ele pode liberar partícula viral. Na verdade, ele já foi encontrado o vírus 40 dias depois dele sair do hospital. Tá? E tem muita gente que fica em casa e fica mal, fica grave, e que a gente está fazendo o PCR de novo para testar, 30 dias depois de ficar bom, e a pessoa ainda tem o vírus na orofaringe. Olha o perigo, né? Então, a gente tem essa ideia. Eu acho que eu vou parar por aqui, porque o Alexandre precisa continuar. Obrigado, gente. Vou ficar aqui com vocês para as dúvidas. A gente está aguardando as dúvidas para o final. Anotem aí, e daqui a pouco a gente volta com as dúvidas, tá? Aqui, o que eu mostro é uma série de notícias. Aqui eu tenho uma notícia da Exame, aqui eu tenho uma notícia do Estadão, aqui eu tenho uma notícia da Sociedade Brasileira de Análise Clínica, aqui eu tenho uma notícia do Fórum Econômico Mundial, e todas essas notícias de jornal, eles estão questionando a acurácia, a força dos testes de detectar se a pessoa está positiva ou negativa. E é um pouco isso que eu vou discutir agora. Como o Danilo falou, é importante deixar claro que nenhum teste tem 100% de garantia nos seus resultados. Por quê? Uma pessoa ela pode estar doente, ou a doença é presente, ou a doença é ausente. Ou seja, ou a pessoa tem a doença, ou a pessoa não tem a doença. Ela fez o teste. Mesmo a pessoa não tendo a doença, o teste pode dar positivo e dizer que ela tem a doença. Então, é o que a gente chama de falso positivo. Uma pessoa que não tem a doença, uma pessoa saudável, o que a gente espera que aconteça é que o teste dê negativo. Uma pessoa que tem a doença, o que a gente espera do teste é que o teste dê positivo. Mas pode acontecer do teste errar. E ele vai errar quando a pessoa for saudável e o teste der positivo, e ele vai errar quando a pessoa for doente e o teste der negativo. Ele vai acertar quando for verdadeiro negativo ou verdadeiro positivo. Então, daí a gente consegue discutir dois conceitos que já foi falado e que aparecem nessas notícias que eu comentei aqui com vocês, que é o conceito de sensibilidade e especificidade.
A sensibilidade vai olhar só para as pessoas doentes e ver a probabilidade do teste dar positivo entre as pessoas doentes. A especificidade vai olhar só para as pessoas saudáveis e ver a probabilidade do teste dar negativo, só olhando as pessoas saudáveis. Eu tenho um esquema aqui para ver se fica mais fácil de entender. Aqui é um outro detalhe que é importante comentar. Essa é uma pesquisa que está sendo realizada no Rio Grande do Sul, e são vários países, são várias cidades. E nessas cidades estão sendo feitas uma série de estudos populacionais para validar o diagnóstico. E um dos resultados que eu trago aqui é que o fabricante do teste disse que o teste dele tem 86% de sensibilidade, 99% de especificidade. Eu vou explicar melhor o que significam essas coisas. Enquanto que a validação lá do pessoal do Rio Grande do Sul diz que a sensibilidade é de 77% e a especificidade de 98%. Reparem que a sensibilidade aqui abaixou um pouquinho esses valores. Já uma validação da Fiocruz diz que a sensibilidade é de 100% e da especificidade é de 99%. A sensibilidade e a especificidade são características do teste. Então, um fabricante, ao lançar um novo tipo de teste, ele tem que fazer experimentos, determinar um tamanho de amostra, e a amostra foi comentado no vídeo anterior, que depois, quem quiser procurar, pode dar uma olhadinha, o que significa amostra, tamanho de amostra. Então, um fabricante de um teste tem que selecionar algumas pessoas e aplicar o teste, e a partir da análise desses resultados, ele vai saber a probabilidade do teste dar positivo entre as pessoas que de fato têm a doença, que a gente chama de sensibilidade, ou a probabilidade do teste dar negativo entre as pessoas que são saudáveis, que é o que a gente chama de especificidade. No caso dos testes realizados nesse estudo no Rio Grande do Sul, a sensibilidade dita pelo fabricante é de 86% e a especificidade é de 99%. Vamos entender um pouquinho mais esses conceitos. Eu peguei uma população de 200 pessoas, onde 100 delas, que são essas aqui, eu sei que são pessoas saudáveis. E 100 delas, eu sei que são pessoas doentes. Eu vou pegar nessas 100 pessoas saudáveis e vou aplicar o teste e vou observar os resultados. Uma especificidade de 99% significa que, entre as pessoas saudáveis, eu espero que entre 100 pessoas saudáveis, 99 tenha o resultado negativo, já que elas são saudáveis, e só tenha um falso positivo, já que a especificidade é de 99. Já a sensibilidade de 86 diz que, entre esse grupo de pessoas que são doentes, eu espero que 86 do total de 100, o teste seja positivo, já que são pessoas doentes. E só 14 delas deu falso negativo. Esse 14, apesar de aqui parecer pequeno, é um número muito alto, porque um teste dar positivo, a gente está dizendo que uma pessoa doente não tem a doença. Bom, a partir desse resultado de especificidade e da sensibilidade, que são características do teste, o que a gente, em geral, pergunta é o seguinte: o resultado do meu teste foi positivo. E agora, eu tenho ou não a doença? E, para responder essa pergunta, a gente precisa usar uma outra característica, que é a prevalência da doença. O que é a prevalência da doença? É uma probabilidade de você ter a doença antes mesmo de fazer qualquer teste. Exemplo disso. Vamos pensar aqui na Rocinha, que é uma comunidade no Rio de Janeiro, onde a gente sabe que tem muitos casos de tuberculose. Então, lá tem uma prevalência grande de tuberculose. Se eu pegar uma pessoa de lá, é mais provável que ela tenha a doença tuberculose do que alguém de uma outra localização onde eu sei que a prevalência é baixa. A partir daí, a gente pode falar em duas outras medidas de teste, que a gente chama de valor preditivo positivo e valor preditivo negativo. E repare aqui que a gente está falando de probabilidade condicional. Né? O
O valor preditivo positivo é a probabilidade de eu, de fato, ter a doença, dado que o meu teste foi positivo. O valor preditivo negativo é a probabilidade de eu estar saudável, sabendo que o meu teste deu negativo. Vamos entender um pouquinho mais e a relação entre essas medidas. Deixa eu ver se entrou mais alguém no grupo. Eu fiquei de... Não. Bom, eu já defini aqui a sensibilidade como sendo a probabilidade do teste dar positivo entre as pessoas doentes. E a especificidade, a probabilidade do teste dar negativo entre as pessoas saudáveis. A prevalência é essa probabilidade a priori, sem eu fazer o teste. Então, a partir daí eu tenho os valores preditivos positivos e negativos. Eu consigo abrir essas fórmulas por meio do teorema de Bayes e eu chego nesse resultado aqui, que depende só da especificidade do teste, da sensibilidade do teste e da prevalência da doença. Então, aqui só tem a sensibilidade, a especificidade e a prevalência. Aqui só tem a especificidade, sensibilidade e a prevalência da doença. E essas medidas, elas são todas relacionadas. E é o que eu estou mostrando aqui embaixo, ó. Quando eu tenho uma especificidade alta, o valor preditivo também vai ser alto. Por quê? Com uma especificidade alta, eu vou ter pouco falso positivo. E aí, esse valor que está aqui no denominador vai ser pequeno. Então, o valor preditivo positivo vai acabar sendo alto. Por outro lado, se eu tiver uma sensibilidade alta, o falso negativo vai ser baixo. Como ele está aqui nesse denominador, um valor dividido por um valor pequenininho vai acabar dando um valor alto. Okay? Por isso que o valor preditivo negativo vai ser alto quando a sensibilidade for alta. Já com relação à prevalência, vamos pensar assim. Voltando àquele exemplo da Rocinha, a prevalência, se alguém chegar se um paciente da Rocinha chegar com um teste positivo, é mais provável que ele tenha doença do que um paciente que chegar de uma região onde eu sei que a prevalência da doença é muito baixa. Porque se ele está em uma região onde a prevalência é alta, onde tem muitos casos da doença, é provável que aquele resultado positivo seja verdadeiro. Agora, se ele está numa região onde a prevalência da doença é baixa, é provável que aquele valor preditivo negativo seja baixo também. Ok? Aqui eu mostro um esqueminha relacionando o valor preditivo positivo, o valor preditivo negativo e a prevalência. Só para mostrar que, conforme eu aumento a prevalência da doença, o valor preditivo positivo também aumenta. Conforme eu aumento a prevalência da doença, o valor preditivo negativo diminui. E nesse caso aqui, eu considerei a sensibilidade de 0,86 e a especificidade de 0,99, como o fabricante dos testes está dizendo que tem. Eu tirei como referência muitos resultados desse documento aqui, que é um documento do Ministério da Saúde, e eu encontrei no portal da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, e ele discute a acurácia do teste diagnóstico para COVID. E ele observou 17 testes que já estão disponíveis para serem realizados. São empresas que têm testes já disponíveis para serem feitos pelo Ministério da Saúde. E dentre esses testes, a sensibilidade dos testes variou de 85% a 98%, e a especificidade desses 17 testes variou de 94% a 100%. Então, só para a gente saber que essas medidas estão variando de acordo com o teste que estão sendo feitos. Só para falar um pouquinho mais de letramento, né, de sala de aula, esses conceitos devem e podem serem usados em sala de aula e motivar um pouco os alunos, motivar a curiosidade dos alunos, né? Eu trouxe aqui um exemplo que é do livro aberto. O livro aberto é um material super interessante. Tem um link aqui embaixo, quem tiver curiosidade. Tem um capítulo de A Natureza da Estatística,
tem um capítulo de medidas de tendência central e dispersão, e tem um capítulo de probabilidade, são os 3 capítulos que relacionam estatística e probabilidade, e é um capítulo, é um material para o ensino médio. E é importante também, nas aulas de matemática, a gente desconstruir a relação direta entre probabilidade e processos de contagem. O que a gente tem visto é que muitas vezes os professores de matemática, ao dar aula de probabilidade, ficam restritos ao processo de contagem e não relacionam nada com estatística, por exemplo. Então, a gente, no livro, tentou desconstruir um pouco essa ideia e relacionar mais probabilidade e estatística. Então, esse exercício que está lá no livro, ele foi inspirado nessa questão, que é uma questão do Enem de 2014, e que fala de sensibilidade e de especificidade de uma forma bastante simples. Então, quem tiver curiosidade, pode dar lá uma olhadinha, que tem bastante material interessante no livro aberto. Vou terminar aqui só para abrir para as perguntas. Esse é o Instagram do Danilo. O Facebook, é só digitar letramento Covid, que você vai abrir a página do grupo. E tem também um canal no YouTube, que tem o link aqui embaixo. Ok? Então, a gente está aberto para perguntas, que a gente passou um pouquinho mais do tempo. Eu vou colocar aqui também o e-mail do Danilo. Alexandre e Danilo, eu quero agradecer muito aí a explicação de vocês, foi muito didática, né, muito importante para que a gente possa compreender realmente a importância dos testes, né, os tipos de teste e as informações que cada um deles possibilitam. Enquanto o pessoal vai se organizando aí para fazer as perguntas, então eu vou aproveitando para fazer aqui algumas colocações. E já porque eu também fiquei instigada aqui, também com vontade de participar. Eu vejo, assim, na fala do Danilo, eu fiquei mais preocupada, né, até porque eu percebo que hoje o que a gente tem visto é a impossibilidade de se testar toda a população, né, brasileira. Mas não é um único teste que é necessário por pessoa. Dependendo da situação, a pessoa ela vai poder precisar fazer mais de um teste, né, para poder verificar se ela realmente já teve, porque ela pode fazer um teste no momento que ela ainda não teve o contágio, ela pode estar com um outro tipo de vírus, isso que é importante, né, tu disseste fazer aquele estudo mais amplo, e ela pode ter um contágio posterior e vir a ter, né, a doença Covid-19. E quando o Alexandre fala da especificidade da sensibilidade do teste, aí pensando nessa questão, né, o quão provável que como eu posso confiar nesse teste, levando em consideração a probabilidade do seu resultado, eu fico bastante preocupada em relação àqueles testes que têm uma baixa sensibilidade, porque é o erro que eu não quero cometer. Naquele teu exemplo, né, Alexandre, tu coloca ali de 100 pessoas que têm a doença, se a sensibilidade é de 86%, significa que 14 vão continuar circulando, achando que não tem, né, que elas não são portadoras do vírus. Elas podem não ter a doença Covid-19, mas elas podem portar o vírus. Aí talvez o Danilo possa ver se eu estou correta no meu pensamento. Deixa eu só falar uma coisa que eu acho importante. O exemplo do Rio Grande do Sul, ele é muito legal, porque os testes estão sendo feitos com um planejamento. Então, eles têm uma ideia, eles têm um planejamento estatístico todo, e estão fazendo os testes pensando em resultados e em decisões estratégicas a serem tomadas a partir dos resultados que eles estão coletando, né? Não adianta sair fazendo teste na população de uma forma geral sem um planejamento por trás disso, né? É uma crítica que a gente vem fazendo, né? A gente comenta, né, que, na verdade, o ideal é testar todo mundo, o ideal é ter teste para todo mundo, e o ideal é teste em massa mesmo. O ideal é abrir a porteira dos testes, né? Isso seria um mundo muito bom. A gente sai testando todo mundo.
Mas a gente não tem isso, não vai ter. Então, a realidade é crua, infelizmente, a gente não vai ter. Então, eu fico triste quando eu vejo um bando de gente marqueteira, né, de prefeito e etc., querendo, aqui estamos testando em massa e tal. Isso não vem alinhado com o planejamento. E aí a gente perde um monte de coisa, né? A gente perde um monte de informação, a gente perde que até mesmo naquela localidade, daquela prefeitura, a gente poderia conseguir fazer uma amostra minimamente que represente alguma área. Então, a gente poderia fazer algo estratégico naquele local, né? Fazer uma parceria, gente, com as universidades locais. Então, eu fico muito triste com esses testes indiscriminados sem o menor planejamento. Um outro ponto que o Danilo falou, que eu acho importante, a gente está vivendo essa situação toda muito complexa, mas, por outro lado, a gente, olhando por um lado positivo, está tendo uma valorização da ciência. E era uma área que estava sendo muito negligenciada pelo atual governo, né? E que está ganhando espaço e sendo valorizado cada vez mais pela sociedade. E eu acho que é um momento da gente, da área acadêmica, mostrar mais e se aproximar mais da população em geral. Estou vendo as perguntas chegando aqui, gente. Deixa eu fazer. Alguém quer abrir o microfone? A Carla perguntou, a Thaís perguntou. Cecília está entrando na sala, já resolveu, né? Já. Carla, posso ler aqui, Carla? Há variáveis climatológicas, regionais, etnográficas, etc., que apresentam alguma relação com a doença? Respondeu? Respondeu. Então, tem, na verdade tem, né? Tudo, como qualquer outra doença que a gente, né, conhece, tuberculose, ou qualquer outra doença viral, a gente sabe que tem relação, sim, várias outras variáveis têm correlação com até surtos locais, né? Agora, uma coisa legal, que o Xande estava até me falando, que estão se investigando a questão climática, né? A questão climática é interessante, mas essa doença é uma doença muito aguda, ela é uma doença que em 24, 48 horas, quem tem que desenvolver a forma grave, desenvolve a forma grave e vai para a ventilação mecânica. Então, é muito difícil que a variável climática ela esteja tão correlacionada assim, né? Porque, a não ser que nós tenhamos regiões onde a gente tem uma exposição crônica, né, a um poluente, e aí essas pessoas já têm alguma doença pulmonar, ou enfim, e estão mais suscetíveis às formas graves. Isso sim pode acontecer, tá? Mas é novo, isso tudo está sendo estudado, tudo isso está sendo investigado, né, por um monte de gente. Com certeza, a gente sabe que a disseminação, por exemplo, nas comunidades, que está chegando agora no Rio de Janeiro, tá? Eu estou muito assustado, porque a gente já está vivendo um cenário muito ruim no Rio, dos hospitais, principalmente privados, abarrotados, os hospitais públicos começando a abarrotar, e a gente ainda só tem 49 casos na Rocinha. É claro que é subestimado, né? Claro que tem muito mais que isso, mas, querendo ou não, é só 49, né? Notificado. Então, assim, imagina quando notificado a gente tiver 2.000, 5.000, 10.000 casos. O que vai acontecer com o sistema de saúde, né? Com relação às variáveis climáticas, eu queria comentar que é muito difícil analisar isso, isolar as características climáticas. Porque, por exemplo, vamos pensar um país como o México, que tem uma poluição muito grande. É provável que aquele local tenha uma quantidade muito grande de pessoas com problemas respiratórios. E isso vai causar confundidores no nosso estudo, e vai ser difícil isolar só as características climáticas. Uhum. A Thaís, ela pergunta qual o custo do teste PCR e sorologia. Olha, o teste PCR, isso varia tanto de laboratório, porque agora está a máfia dos laboratórios, né, gente? Então, assim, isso varia muito de laboratório. O PCR, ele é um teste mais caro. Ele é um teste que, naturalmente, vamos botar não crise, ele deve custar em torno de uns 50 a 100 reais, tá? O teste de sorologia, não, ele é mais barato. Esse teste de sorologia, vamos botar daqui a 2 anos, né, que tudo isso passar e a gente for fazer um teste. Quero fazer um teste para ver se eu tive. Provavelmente esse teste vai custar uns 20 reais, 10 reais,
Tá? Hoje está mais caro, mas os testes sorológicos são tendência bem mais baratos do que os testes de PCR. O Robson pergunta como tem sido debatido as conclusões a respeito da prevalência em grupos específicos de idade e a falta de grupos controle. Bom, em questão da idade, interessante isso. A gente está vendo um cenário diferente no Brasil, tá? Mas não dá para falar que é diferente porque o vírus é diferente ou a forma tá... Não, é porque a gente decretou a quarentena cedo, né? Assim, comparando com outros países, a gente decretou a quarentena não cedo, a gente decretou no momento bem certo do que a gente teria que decretar. Então, a gente está vendo efeitos positivos disso, tá? Apesar da gente não estar fazendo uma quarentena assim, totalmente horizontal, de prender as pessoas, etc., a gente fez quarentena. E a gente focou tanto no início, no grupo idoso, né, que não pode ficar na rua, vai morrer, pelo amor de Deus, vão para casa, que a gente está vendo um comportamento, a gente vê nas UTIs só pessoas abaixo de 60 anos. Então, assim, o grupo, no Rio, por exemplo, que predomina é dos 30 aos 39 anos. Então, não é que nesses indivíduos a doença é mais grave. Não, ela continua sendo mais grave no idoso. É porque a gente tem um número tão maior de jovens infectados, porque eles estão trabalhando, porque eles estão nas ruas, né? Porque eles estão, enfim, economicamente ativos, e a nossa distribuição, né, de faixa etária, a gente tem muito mais gente jovem no país do que idoso, e que a gente está vendo esse fenômeno. A gente tem muito doente crítico, jovem, tá? E pouco idoso, mas é porque os idosos estão se protegendo mais. Isso é bom, tá? Apesar de triste, isso é bom, porque o jovem, ele tende a ficar menos tempo em ventilação mecânica, ele sai mais rápido do hospital, a gente consegue rodar leito com o jovem, e o jovem se cura, a gente vê o jovem recuperado. A Tereza faz um elogio aqui, obrigado, Tereza. Mariel pergunta, a tomografia de tórax pode ser sensível para o início da azitromicina? Ficou difícil isso, essa pergunta, porque a tomografia, ela não é um exame, a tomografia a gente não usa para diagnóstico de Covid, para nada. A gente está reservando a tomografia para os casos graves, em que a gente acha que possa ter alguma outra coisa além, porque o vírus, quando ele instala, ele abre porta para uma pneumonia. Então, muitos casos graves, eles têm a doença viral, o coronavírus, que é a Covid-19, e por cima disso ainda uma pneumonia. Então, a gente faz a tomografia justamente para ver isso, tá? Porque a gente não pode fazer tomografia para todo mundo, e é muito trabalhoso, precisa limpar o tomógrafo, precisa deixar o tomógrafo um tempo parado para fazer outra tomografia. Então, a gente não está conseguindo nem ter dado para a gente saber se a tomografia é extremamente sensível, é boa, é ruim. O Ícaro pergunta aqui, a incerteza da prevalência entra de alguma forma nos cálculos? Como prevenir o cenário de um suposto prevalência baixa numa região onde não foram feitos muitos testes? Bom, o que é importante discutir aqui é que tanto a sensibilidade quanto a especificidade, elas são estimativas pontuais, né? E claro que elas vão levar em consideração a quantidade de pessoas que estão sendo observadas. O que seria interessante, além dessa estimativa pontual, seria um intervalo de confiança. Se os testes, se os laboratórios, se os fabricantes de teste me dessem um intervalo de confiança, eu teria mais condições para responder uma série de perguntas. Eu não sei o que exatamente, como prevenir o cenário, uma suposta prevalência baixa numa região. Como prevenir? O cenário. Não, assim, existe uma resposta, gente, enfim, grossa, que as pessoas... Porque, assim, que eu já ouvi de alguns epidemiologistas falar assim, não tem como prevenir, não tem como nada, porque está muito cego, né, ainda, é muito triste, né? A UFPEL está fazendo um bom trabalho de tentar esclarecer um pouco mais, mas para ver, assim, se a gente tem um contato positivo, quantos, né, a gente estima que estejam positivos. Porque quando a gente não tem teste, a gente não consegue estimar. O que a gente está conseguindo fazer agora, que é um desfecho duro, é um desfecho objetivo, é ver número de internação e número de mortos. Tá? Só que isso a gente consegue enxergar um cenário
de 2 semanas atrás. Então, a gente está vendo que a evolução do número de internação, a evolução do número de mortes, está seguindo uma mesma curva, né, aquela curva exponencial, uma mesma curva do número de casos confirmados. Então, as estimativas estão sendo feitas pelo número de mortos e pelo número de leitos, né, pelo número de internação. A Alzira pergunta aqui, depois de uma pessoa já se contaminou, pode haver reincidência? Como a cloroquina atua nesse vírus? Então, com relação à primeira pergunta, ainda não está claro se uma pessoa com Covid, que já teve, se curou, pode ter a Covid de novo. A gente não sabe ainda quanto tempo isso vai demorar. Algumas pessoas já estão estudando segunda onda dessa pandemia, então pode ser que a gente, a partir de agora, tenha que lidar com essa pandemia mais corriqueiramente, e ela vai aparecer às vezes, depois vai melhorar, e depois a gente aparece de novo. Enfim, é tudo muito cedo e incerto, a gente não sabe responder com certeza esse resultado. Com relação à cloroquina, não existe comprovação científica. O que é essa comprovação científica? Precisa ser feita um teste em laboratório, um grupo de pessoas, para a gente determinar uma série de características que podem estar interferindo em resultados. Não vale a pena a gente tomar uma decisão baseado em pesquisas empíricas com uma quantidade muito pequena de pessoas ou com a opinião de algumas pessoas sem uma comprovação científica. É o momento da gente cada vez mais confiar nos resultados científicos. Só acrescentando uma coisa interessante, de curiosidade, assim, que vocês vão... que a gente está no meio, a gente está usando cloroquina, tá? Por quê? A gente está usando cloroquina só nos casos extremamente graves. Então, assim, a verdade tem que ser dita. Todo hospital está adotando o protocolo de cloroquina, tá? Com mesmo nível de evidência muito baixo, mas está adotando cloroquina nos muito, muito graves. Então, a gente não está usando nos casos leves, casos moderados, nem nos casos graves, mas nos extremamente graves está se usando cloroquina. Mas até isso está sendo cada dia mais repensado e é provável até que saia. Sai até nos grupos muito graves, porque não tem uma evidência muito alta. Mas as equipes médicas estão sofrendo muita pressão, principalmente dos familiares e etc. e tal, com relação à cloroquina. Então, é difícil, né? Porque você fala, não tem evidência científica, mas aí, não, mas fulano usou, tá um monte de gente usando, nosso presidente diz que é para usar, e você não vai usar, vai morrer. Então, assim, é uma pressão, né? Então, é difícil. Tem mais uma pergunta aqui, cadê? Aqui, a Thaís. Muitos diagnósticos estão sendo fechados apenas com imagens de tomografia, sensoriologia ou PCR. Dá para confiar? Olha, eu vou falar uma coisa que, assim, não dá para confiar, mas existe que é o valor preditivo positivo, né? Coronavírus, é claro que a gente não tem como ter certeza, mas coronavírus tem cara de coronavírus. Então, todos os médicos que eu converso, de linha de frente, de tudo, eles dizem assim, Danilo, para a gente ter certeza de coronavírus, a gente não precisa de absolutamente nada. Porque quando um caso de coronavírus chega, a gente sabe que é coronavírus. Porque essa doença, ela tem uma manifestação muito atípica. A gente nunca viu isso antes. Então, ela se manifesta com uma insuficiência respiratória, uma falta de ar descomunal, nos casos graves, né? Em jovens. Então, assim, se entra na emergência um indivíduo com 40 anos, uma falta de ar descomunal, é coronavírus, porque nenhuma outra doença, por uma pneumonia no jovem, não se comporta assim. Então, a gente tem muitos indícios de que é coronavírus. Então, a gente já interna esse indivíduo num caso suspeito, mas se o teste vier negativo, o tratamento vai ser o mesmo. Pode vir 4 PCRs negativas, que se tiver característica de coronavírus, vai ser tratado como coronavírus. A Tereza pergunta que outras contribuições que a estatística está dando ou pode dar no monitoramento da epidemia ou na avaliação das medidas de intervenção? Então, uma coisa que a gente precisa desconstruir e
Eu acho que a Tereza fez essa pergunta para me dar esse gancho. A Tereza? A ideia é que a estatística é uma ciência que te ajuda na tomada de decisão. E ela não é uma ciência que analisa dados, né? A ideia da estatística é justamente auxiliar em alguma tomada de decisão. Então, a estatística é fundamental nesse enfrentamento da epidemia, porque a partir da estatística a gente pode dizer em que momentos a gente pode aumentar a restrição de isolamento, diminuir a restrição de isolamento, qual região pode sofrer mais, sofrer menos com o isolamento. Então, essas decisões estratégicas devem ser baseadas em resultados estatísticos de alguma forma. Outra pergunta. A previsão da chegada... tá. Vou responder essas duas aqui de uma bolada só. A vacina e diabetes, né? Vacina normalmente demora-se no mínimo 1 ano e meio para ficar pronta. Porque você precisa testar essa vacina no número de pessoas, e aí você precisa esperar um tempo para que essas pessoas produzam anticorpos, e aí você dosa esse anticorpo. Mais ainda, às vezes você precisa, mesmo dosando o anticorpo, saber se aquela quantidade é suficiente. Então, às vezes você precisa fazer com que aquela pessoa, você espere 1 ano para que ela se exponha à doença naturalmente, e aí você identifique que ela não desenvolveu a doença. Então, vacina não é tão fácil de desenvolver, é provável que a gente passe por essa pandemia, com certeza, esse ano, sem vacina. Talvez na outra, do ano que vem, ou enfim, a gente provavelmente vai ter uma vacina. Mas a ciência está muito rápida, a gente nunca viu uma ciência tão rápida, tão eficiente. A gente está agora com a era da internet, então não tem como bater o pé e dizer que não vai ter uma vacina rápida. E é um grupo muito grande de pesquisadores do mundo inteiro unidos em cima desse tema, né? Então é provável que ela consiga ter resultados mais rápidos do que os anteriores. Com relação a diabetes e anticoagulante. Só uma coisa para a gente ter uma noção assim de como a ciência está fervendo na epidemiologia da UERJ, né, por exemplo. Praticamente todo mundo mestrando, muita gente, né, mestrando, doutorando, a gente tem uma galera mudando o tema de tese. Então, assim, quem trabalha com saúde mudou o tema de tese, está com tese encaminhada e já não. A minha tese vai ser no ensaio clínico, a minha tese vai ser... Então, todo mundo está focado no coronavírus. Quem é da saúde, da área médica, biomédica. Diabetes. Diabetes é fator de risco, assim como hipertensão. O que a gente vê é que existe uma probabilidade um pouco maior de desenvolver as formas graves, tá? Tanto diabetes tipo 1 quanto 2. Mariel está perguntando se estão sendo feitos registros com relação à cloroquina. Estão sendo feitos experimentos com relação à cloroquina ainda, e eu não sei, vai depender de cada hospital. Existe como é que chama? Um formulário que os pacientes, o médico preenche regularmente sobre as características do paciente e do prontuário do paciente, e isso vai ser usado depois de alguma forma. A Suzy pergunta aqui, a Alzira, você tem um gráfico do número de trabalhadores na área da saúde contaminados no país? Isso pode ser pego pelo Ministério da Saúde. Provavelmente tem algum resultado específico para profissional de saúde. Eu vi um dado nesse nicho da onda agora, porque quem mais se contaminou foram os profissionais de saúde, né? Então, assim, é muita gente mesmo, tá? Quase que... É muita gente. Eu não tenho nem como contar, mas é muita gente. Tem uma estimativa de que 1 a cada 3 pacientes contaminados hoje no Brasil é profissional de saúde. Então, quando a gente interna 3 pacientes no nosso hospital, em qualquer hospital, um deles é nosso colega de equipe. Então, e real mesmo, assim. A gente recebe um WhatsApp, lista de 3, 4 pacientes, e aí a gente vai ver 2. Um é o nosso colega que dividiu o plantão no dia anterior, o outro é um outro colega. A Suzy faz uma pergunta aqui. A saída do isolamento depende das informações obtidas a partir dos resultados de teste e da prevalência da doença na região? Sim, Suzy. Sua pergunta é quase uma afirmação. É exatamente isso. E a partir desses resultados, que devem ser seguidos de metodologia científica, é que vão conseguir decidir quais regiões
vão ter uma saída mais breve ou menos breve desse isolamento. O José pergunta aqui, alguns estudos realizados recentemente apontam que o esgoto pode ser uma via de contágio da Covid. Isso posto e percebendo que nosso setor de saneamento brasileiro, de modo geral, negligencia as condições sanitárias, principalmente em zonas de maiores concentrações de pessoas, como favelas, comunidades, onde nós, pesquisadores, podemos até problemática sendo a existência de poucos... Está falando de saneamento, Ok. Né? Onde nós, enquanto pesquisadores, podemos até nos inserirmos com problemática sendo... eu, por exemplo, tenho estudado um pouco de tuberculose. E os relatos que eu tenho recebido são, assim, alarmantes, são coisas que eu não tinha noção. Uma das formas de evitar a tuberculose é abrir janela, não dormir no mesmo quarto. E a gente ouve relatos de pacientes que não têm janela na casa, que dorme todo mundo no mesmo ambiente, que é todo mundo na mesma cama. É claro que a dengue, a chikungunya, essas doenças são mais influenciadas por características, como você definiu, de falta de saneamento básico. Esse é um agravante que a gente vai ter que enfrentar e que os países europeus, por exemplo, não tiveram que enfrentar como a gente vai ter que enfrentar aqui no Brasil. Quanto ao saneamento, é interessante isso, porque a gente sabe que o coronavírus ele está presente nas fezes, tá? Em alta quantidade. Então, assim, a análise de fezes mostra que tem muito vírus. Então, fezes é um potencial contaminante. Urina não tanto, tá? Agora, eu tenho falado com os colegas infectologistas, assim, é claro que, como vírus, a gente tem muita gente contaminada, a gente também vai ter contato com contaminação fecal-oral, né? Falta de saneamento e etc. Mas a via respiratória, o contato próximo, né? E a mão de alguém que falou em alguma superfície, aí a gente vai encosta a mão na superfície e leva a mão à boca, o nariz e tal, essa é a via majoritária. A gente, é bem provável que a gente vá ver isso nas comunidades, algum tipo de infecção, devido à falta de saneamento, mas, assim, provavelmente esse número não vai ser grande. Não tem dúvida de que o contato é o contato próximo e a via respiratória que é o dominante. A Thaís pergunta aqui, com relação ao uso de anticoagulante e os casos de paciente grave que fazem isquemia, já há consenso sobre anticoagulação plena? Nossa, pergunta super específica. Essa pessoa é da saúde? Que bacana, uma pergunta super específica. A gente já está... a gente sabe que o paciente com coronavírus ele tem um potencial de fazer trombose. Então, assim, ele tem um alto risco de fazer trombose. Trombose na perna, trombose no pulmão, e aí é um agravante. Então, aí veio-se a ideia de usar um anticoagulante nesses pacientes. O que está acontecendo? Quando nos hospitais que tem muito recurso, esse paciente, quando ele interna, ele passa por exames para ver se tem uma probabilidade muito alta de ter trombose. Nesses pacientes está se usando anticoagulação plena, mas ainda não é consenso. Tá? A Suzy faz um comentário aqui de que de 700 profissionais no estudo da UFRJ, 25% estão com coronavírus. A Tereza lembra que só a saída dependerá também do sistema de saúde local. O Brenner pergunta, para as análises dos testes de indicação de vírus, o N é determinado por técnica de amostragem, quais as variáveis que são analisadas? Para a questão de balanceamento de classe, alguma técnica de reamostragem aplicada? Se sim, qual é a melhor? Bom, eu sei responder essa pergunta pela metade. São utilizadas técnicas de amostragem, eu não sei quais exatamente, nem o tamanho da amostra que eles determinam, eu acho que deve girar em torno de isso vai depender de quanto você vai aceitar errar, da variabilidade daquilo que você está medindo, tem uma série de outras características que vão influenciar o cálculo desse tamanho de amostra. Eu não sei qual que é a melhor técnica, nem se existe reamostragem nesses estudos. A Daniela pergunta como explicar essa contaminação por profissionais de saúde com toda a proteção utilizada por eles. Daniela, é interessante.
legal, porque, assim, sabe o que aconteceu? Os hospitais tiveram muita resistência aos profissionais de saúde usarem EPI. Parece que não, mas eu fiquei triste com essa notícia, porque o que a gente está vendo no coronavírus é que os profissionais de saúde que lidam diretamente com o coronavírus, ou seja, os que atendem na emergência, os que estão nos CTIs coronavírus, estão pegando muito menos coronavírus do que os outros profissionais que andam pelo hospital. Por quê? Porque quem está direto com o coronavírus está todo paramentado. E a gente, por exemplo, eu sou nutrólogo nos hospitais, e eu entro sem paramento, sem estar paramentado, né? Então, até o uso de máscara da gente, eles olhavam com cara feia, porque não, vai faltar máscara para quem está atendendo. E aí, o que aconteceu em todos os hospitais foi que todo mundo que não estava diretamente relacionado ao coronavírus está se afastando por conta de coronavírus. Aí, essa semana, essa passada e agora, a gente está usando todo mundo, no mínimo, a máscara. Então, isso eu acho que fica de alerta até para os outros estados que não estão sofrendo tanto com o coronavírus. Os profissionais de saúde precisam usar máscara no trabalho. A Alzira pergunta aqui que no Vietnã não existe essa contaminação. Procede essa informação? Alzira, o que acontece é que muitos países não divulgam informação, não são transparentes. E aí a gente não tem como dizer se é fato ou não. A gente tem ouvido muito pouco falar sobre os casos na África, mas é provável que vai aumentar também. E, por enquanto, o que a gente tem mais informação são os países europeus, da China e dos Estados Unidos, que têm testado e divulgado bastante essas informações. O BR fala que, nesse contexto de atrito entre salvar vidas dessa economia, gostaria de algum comentário de vocês. No meu caso, eu acho que é fundamental salvar vidas agora e esquecer um pouco aqui da economia, porque se a gente conseguir salvar vidas, a gente vai conseguir retornar muito mais rápido a retomada do crescimento econômico, né? Tem que salvar vida agora, não tem como falar outra coisa. Eu acho que, eu sou um pouco, tenho viés, né, para falar disso, mas eu acho assim, que o capítulo da quarentena, que precisamos ficar de quarentena, a gente já tem que superar. Isso já está provado, a gente precisa fazer quarentena. Aí, o novo capítulo, né, um novo desafio se instala diante disso, que é qual? É como garantir quarentena para todos. Então, eu acho que a gente precisa, os governantes precisam se debruçar, nesse novo capítulo, né? Porque a quarentena a gente não discute, ela é necessária. É claro que vai chegar um momento em que vai ter que afrouxar alguma coisa e tal, mas que não é agora, né? Porque se a gente já está vivendo agora no Rio de Janeiro, os CTIs já começando a ficar muito, muito abarrotados, daqui 2, 3 semanas, isso vai estar lá em cima. Ninguém vai conseguir afrouxar nada. Porque como é que vai afrouxar quando não tiver leito de UTI? Não tem como afrouxar. E com relação a isso também, você nunca ouviu falar de um grande empresário dividindo os seus lucros com os funcionários porque lucrou muito mais, né? Em um momento como esse, onde a população dos funcionários estão precisando de ajuda, que eles deveriam, de fato, se debruçar pelas as necessidades da população e deixar de pensar um pouco no rendimento, né? A gente vai acabar 6h30, então essas vão ser basicamente as últimas perguntas. Tem aqui a da Paloma, do Pedro e do Robson. A Paloma fala assim: na análise de vocês, qual a projeção do pico da doença e do retorno seguro às atividades habituais? Bom, Paloma, o que eu acho é que existem várias curvas, dependendo da região, da cidade, do estado, e essas características individuais de cada região vão ter que ser levadas em conta na hora de liberar ou prender mais algumas pessoas. Então, cada localização vai ser diferente, vai depender da quantidade de pessoas com Covid, da quantidade de pessoas graves, da quantidade de leitos, tudo isso vai depender muito e não tem uma resposta fechada. Quanto mais a quarentena faz efeito, mais fica incerto o pico. Porque, a gente está vendo que já fez muito efeito. Por isso, fica mais incerto da gente saber quando vai ser o pico. É provável que esse pico ele seja muito mais aplanado, né? Ele seja muito mais longo, ou seja, a gente fique muito mais, se eu posso dizer assim, né? Muito mais tempo num pico
né, do que anteriormente, que a gente ia ficar num patamar muito superior por um menor tempo. Agora é provável que a gente vai ficar num patamar ali intermediário, sofrendo bastante por um período maior. O Pedro pergunta assim, a flexibilização do isolamento que vem crescendo em diferentes regiões, baseado em dados que têm claramente um alto índice de subnotificação, não poderá levar à perda de todo o esforço que foi feito até agora? Sim, pode. Pode ser que pessoas passem a serem contaminadas, mesmo deixando os idosos em casa, e aí, ao retornar para casa, contaminem esses idosos. E o que a gente tem que frisar é que essa questão do isolamento, ela vai servir muito para ajudar o sistema de saúde. Então, se o sistema de saúde tem uma boa capacidade, tem um bom número de leitos, é possível que seja liberado uma quantidade maior de funções na nossa sociedade. Assim, gente, não precisa mais do que uma semana. Se liberarem no Rio de Janeiro uma semana, acabou. Eles podem liberar todo mundo uma semana, prender todo mundo, acabou, catástrofe, morre muita gente. Então, assim, eu acho que a recomendação, é difícil falar isso, mas quem pode, quem consegue proteger os idosos, né, de uma certa forma, mantê-los um pouco mais reservados, mesmo que com as medidas de liberação gradual, tomem cuidado. Não é que a gente não possa visitar o nosso idoso, mas se a gente quiser, né, que a gente faça bem para a cabeça deles, né? Mantenha uma distância, tome um café na varanda, né? Longe, você num canto da mesa, a pessoa na outra, senta na rua, né? Um de um lado, o outro lado do outro. Então, assim, mantendo uma distância dos idosos, eu acho que é válido. Principalmente porque eu acho que isso vai durar quase que, assim, esse distanciamento quase que um ano todo. E o Robson pergunta a diferença entre os anticorpos de pessoas diferentes em relação ao vírus, ou mesmo RNA, e o uso do plasma com o objetivo de ajudar no caso de coronavírus. Tem algum artigo científico publicado? Não tem artigo ainda, mas já está se fazendo, já está se testando. Aqui no Rio está se testando já. O uso de plasma? O uso de plasma. E com relação a diferentes, em relação anticorpo de pessoas diferentes em relação ao RNA? Bom, vamos ver se eu entendi essa pergunta. Eu acho que o vírus HIV é um vírus de RNA, tá? Bom, em geral, não. A pessoa precisa ter o coronavírus, porque os anticorpos são muito específicos. Então, precisa do anticorpo do coronavírus, que ele atua só contra o coronavírus. Ele é muito específico, os anticorpos. Então, o anticorpo contra o HIV, ele atua só contra o HIV. Agora, uma resposta que a gente não tem será que os antivirais, de uma forma geral, não têm alguma atuação no coronavírus? Então, por exemplo, o vírus HIV, ele também é um vírus de RNA. Ele também tem alguns processos semelhantes ao vírus coronavírus. Outros vírus também. Então, será que, por exemplo, o antirretroviral, né, já está sendo testado, o atazanavir, ele não tem algum efeito? Não vai ser milagroso, mas será que ele não impede uma taxa de reprodução? Enfim, isso está sendo estudado. Bom, eu retorno aqui para a Suzy. Agradeço muito a participação de vocês, a presença, e muito obrigado mesmo por terem aguentado até 6h30. Essa conversa foi muito boa, muito produtiva. Gente, obrigado, viu? Desculpa isso, eu falei rápido, se alguém não entendeu, pode entrar em contato, a gente está aqui para isso, e é um prazer, tá? Falar para vocês. Alexandre e Danilo, nós é que agradecemos, né? Porque vocês, olha, explicaram muito bem, colocaram bem a situação, né? O Danilo, ele traz informações do ambiente da saúde, que é onde vocês estão vivendo essa realidade, e foram informações muito importantes. O Alexandre, ele traz essa questão da estatística, a importância da testagem. O Danilo falou, já que nós estamos fazendo teste, algumas prefeituras estão recebendo, né, vamos fazer um bom planejamento para que os resultados desses estudos possam nos auxiliar na tomada de decisão, que é algo que o Alexandre frisou tanto, que é a importância da estatística, né, na pandemia, é de que forma que nós podemos tomar essas decisões, e é através de estudos científicos, e isso vocês deixaram muito claro, a importância que a ciência tem, né, na manutenção da vida. E nós precisamos de mais, né, conversas como essa. O Alexandre falou, 1h30, nós nem sentimos passar,
porque realmente foram ótimos, né, as perguntas, agradecer muito as pessoas que participaram, fizeram questionamentos bem pontuais, muito importantes, e que nos ajudaram, que vocês pudessem nos passar mais detalhes sobre essa situação. Então, nós só temos a agradecer, o grupo do GT12, da Educação Estatística da SBEM, agradece muito a participação de vocês e de todos aqui nessa mesa. Muito obrigado. Podem mandar dúvidas para a gente, tá? E-mail, Instagram, se a gente puder, que a gente puder responder, der conta. Isso, e depois o vídeo fica disponível, né, nas redes. Vou disponibilizar depois o vídeo. Tá, Muito obrigado, gente. Até mais. Tchau.